Olá, tudo bom? Aqui novamente Pastor Edival e aqui o Sion Channel, o canal da Igreja Batista Monte Sião. Diante de algumas situações da vida em que requer uma atitude, uma opinião ou mesmo um julgamento da tua parte, como você tem conduzido uma situação assim? Você tem sido uma pessoa imparcial ou você tem administrado a situação de acordo com os seus interesses, com os interesses das pessoas que estão envolvidas, enfim? De que forma você tem se conduzido numa situação assim? Deus, ele também olha para nós com relação a momentos como esse. E na palavra do nosso Deus, em Provérbio 11, versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Por vezes eu fico a meditar e não consigo entender o amor de Deus pelo ser humano, o quanto ele é cuidadoso e benevolente para conosco. Pois quando eu olho para a história da humanidade, vejo sim pessoas que lutaram contra esse estado de coisas que ainda acontecem entre nós. O desamor ao próximo, o egoísmo e situações contrárias ao princípio da palavra de Deus. Mesmo essas pessoas que se destacaram por lutarem contra esse estado de coisas, ainda assim, em algum tempo de suas vidas, fizeram algo que desagradou a Deus. Vejam vocês, Davi, o rei Davi. A Bíblia nos relata de que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim, Deus não permitiu que ele construísse o templo, pois havia muito sangue em suas mãos. Paulo, um homem tremendamente usado por Deus em seu tempo, nos deixou registrado o seguinte em Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O ser humano por si só é egoísta e parcial. Não é raro, diante de algumas circunstâncias que podem gerar algum tipo de prejuízo, seja financeiro ou de credibilidade, as pessoas tomarem o lado que lhes favoreçam de modo direto ou indireto. Antes mesmo de fazerem um julgamento criterioso do fato acontecido. O importante é engrossar o meu ponto de vista e pronto. Infelizmente, esse é o estado natural do ser humano que tende ao egoísmo e partidarismo. Por conta disso, o provérbio de hoje nos diz que a balança enganosa é abominação ao Senhor. Todos sabemos que a balança é um objeto de justiça, que comercialmente é usada para que nem o vendedor e nem o comprador fiquem no prejuízo em uma negociação. Mas sabemos que dependendo da natureza dos que estão envolvidos, ela pode ser adulterada para que um dos negociadores se veja em vantagem ao outro. Isso também pode acontecer nas nossas relações do dia a dia, em todas as áreas de nossas vidas, onde Deus nos conclama para que sejamos justos em nossas decisões e julgamentos, sobre os nossos atos e também sobre os atos alheios. Temos a tendência de sempre pender para o mal, mas cabe a nós, à luz da palavra de Deus, a escolha a se fazer, que deve ser sempre o bem. Mas hora ou outra escolhemos o mal. Não podemos ignorar isso,
pois o ser humano é capaz de tudo, fazer o bem e fazer o mal. Para a psicologia analítica de Jung, a psique humana é composta simultaneamente de luz e sombra, sendo que a sombra é a parte mais obscura da nossa psique, onde depositamos tudo aquilo que não aceitamos como parte da nossa personalidade. A sombra é difícil de ser percebida. Afinal, se estamos olhando para a frente ou para a fonte de luz, ou melhor, para a fonte de luz, a sombra sempre fica atrás de nós e dificilmente vemos ela chegando. Também não a vemos se tudo está escuro à nossa volta. Mas a nossa dificuldade ou incapacidade de ver ou perceber a sombra não significa que ela não exista. Da mesma forma, a nossa resistência em reconhecer o nosso lado mais obscuro ou lado mau não significa que ele não exista. Temos a nossa sombra, temos o nosso lado mau. Mas nessa perspectiva dual, temos também dentro de nós a nossa luz. Temos também o nosso lado bom. E a todo momento fazemos a escolha que queremos colocar para fora. Escolhemos quem queremos ser diante da vida. A nossa luz, apesar de ser única, não subsiste por si só. Ela precisa ser alimentada pela luz que vem do alto, que se chama Jesus Cristo. Assim sendo, com certeza, o que prevalecerá em sua vida e em minha vida serão decisões sob a luz daquele que nos amou e nos ama de uma forma incompreensível. Seja sempre justo no seu julgar, independentemente de quem quer que seja, pois a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ensine a ser justo nas nossas decisões e nos nossos julgamentos, em nome de Jesus. Amém? Se essa pequena reflexão fez diferença na tua vida, passe ela para frente, querido. Passe ela para frente, querida. Porque eu tenho certeza que ela também fará diferença na vida de alguém que você ama, que você conhece, seus parentes, seus amigos, enfim. Passe ela para frente. Deus abençoe. Aqui o Sion Channel. E aqui o pastor Edival. Até a próxima.